Você está aqui porque precisa saber. Porque existe uma dúvida que insiste em ecoar dentro de você. Uma pergunta que talvez você não fale em voz alta, mas que pulsa, silenciosamente, toda vez que o silêncio chega. Ele ainda pensa em você? Ela ainda te sente? Será que tudo acabou mesmo, ou existe algo não dito entre vocês? Essa pergunta não sai da sua mente por acaso. Quando a conexão é real, mesmo que termine no plano físico, algo continua vivo energeticamente. E é isso que o tarô veio revelar hoje. Não para alimentar ilusões. Não para reforçar esperas que te machucam, mas para trazer clareza. Para colocar luz onde antes havia apenas ansiedade, dúvida, saudade ou raiva. Então respire. Não escute com carência. Escute com presença. Porque essa leitura não é sobre o outro, é sobre você, sobre a parte sua que ainda está presa a esse laço, e sobre o que precisa ser entendido, curado e, talvez, finalmente liberado. A carta que se revela agora é Os Amantes. Uma carta poderosa, intensa, magnética e, ao mesmo tempo, desafiadora. Porque ela fala de ligação verdadeira, mas também de escolha. Os amantes não surgem em qualquer tiragem. Eles aparecem quando existe, ou existiu, uma conexão que vai além da superfície. Essa carta mostra que sim, ele ainda pensa em você. Que sim, ela ainda sente a sua falta. Mas o sentimento sozinho não garante reconexão. A carta revela que existe um fio energético ainda ativo entre vocês. Um campo onde memórias, desejos, palavras e até dores ainda vibram. Talvez você sinta isso nos sonhos, no corpo, em momentos aleatórios do dia. Talvez sinta que algo dessa história ainda não foi encerrado. E você está certo, porque os amantes mostram que há algo inacabado, mas também mostram que não dá mais para viver à espera. Que só o que é recíproco pode florescer de novo. Essa carta fala de amor, sim, mas também de ilusão, de idealização, de querer alguém pelo que ele representava, não pelo que ele realmente era. E talvez você esteja preso ou presa à ideia dessa pessoa, mais do que a pessoa real. Talvez esteja tentando reviver momentos que só existiram na lembrança. Ou talvez tenha se perdido tentando ser o que o outro queria. E agora não sabe mais quem você é. Os amantes te perguntam: o que dessa relação ainda vive em você? É o amor? A dor? A saudade? A raiva? O desejo de vingança? O medo de ficar só? O sentimento pode ser real, mas isso não significa que você precise continuar preso. Não. Significa que precise se diminuir para ser lembrado, nem se sabotar esperando migalhas de atenção. Essa carta mostra que existe sentimento do outro lado, mas também revela que essa pessoa está confusa, dividida, presa entre o passado e o presente, entre a memória e o agora. E talvez ela pense em você sim, mas não esteja pronta para te encontrar de verdade. Porque o encontro só acontece quando há maturidade dos dois lados. E talvez você esteja em um momento de evolução, enquanto o outro ainda está fugindo de si. Os amantes também falam de espelho, de como esse relacionamento te revelou partes suas que estavam adormecidas, de como esse amor te ativou, mas também te desorganizou. E se isso aconteceu, não foi por acaso. Porque alguns amores não vêm para durar. Vem para despertar, para quebrar estruturas, para abrir portais dentro de você, para te mostrar o que você tolera, o que você repete, o que você merece. Talvez o maior presente desse amor seja o que ele te ensinou sobre si, sobre como você se entrega, sobre onde você se anula, sobre como você ainda tenta se encaixar para ser amado. Mas agora é hora de olhar para tudo isso com consciência, com maturidade emocional, porque a carta dos amantes não te convida a esperar, ela te convida a escolher, a se amar o suficiente para não se perder por ninguém. Você não precisa mais se pendurar na dúvida, você não precisa mais se alimentar de sinais confusos, você não precisa mais criar esperança onde o outro não tem presença.
Se ainda há algo entre vocês, essa energia vai se reorganizar naturalmente quando ambos estiverem prontos. Mas enquanto isso não acontece, você precisa seguir. Não para esquecer, mas para se lembrar de quem você é sem esse vínculo. Para reconstruir sua força. Para reencontrar sua autoestima. Para parar de girar em torno de uma história que te fragmentou, e começar a escrever uma história onde você é o centro, e não o satélite de ninguém. Se ele ou ela ainda pensa em você, sim, mas agora a pergunta mais importante é: e você, ainda está pensando em quem te machucou, ou está pronto para abrir espaço para um amor mais saudável, mais verdadeiro, mais alinhado com a pessoa que você está se tornando? O tarô trouxe essa carta hoje como um espelho, para te lembrar que o amor começa em você, e que quando você se alinha com sua verdade, o universo começa a alinhar tudo ao redor. Se essa mensagem te tocou profundamente, então talvez o tarô tenha mais para te revelar, mais do que você pode acessar sozinho. E se você sente que precisa compreender com mais clareza o que esse laço significa, porque ainda dói, o que ainda está te prendendo e como se libertar, eu posso te guiar. As leituras terapêuticas do Miami Tarot não são previsões comuns. Elas são um mergulho simbólico, emocional e intuitivo nas camadas mais profundas da sua história. Um espaço de cura, escuta e reconexão com o seu eixo. Porque às vezes, você não precisa saber se ele vai voltar. Você precisa saber se vale a pena ainda se perder por isso. Se você sentiu esse chamado, o link está na descrição. As vagas são limitadas porque esse processo exige presença. Mas se você chegou até o fim deste vídeo, é porque está pronto para ver a verdade por trás da dúvida. Se inscreva no canal, porque nos próximos vídeos, o tarô vai continuar revelando partes suas que estavam adormecidas. E agora que você começou a ouvir, a sua alma não vai mais aceitar ser ignorada. Nos vemos na próxima tiragem.